Meu nome é Felipe Braga. Meu nome é Vitória Giovanni. Meu nome é Thiago Meirelles. E nós somos o Pod Direito! E hoje estamos aqui com Hugo Haroldo. Hugo Haroldo. Aqui, ó. Haroldo. Olha aí, nosso professor. Gente, E falar o nisso, Hugo- calma aí, antes de começar, a gente vai fazer o convite pro Haroldo. Ah, é, Ah, professor. verdade. Ei, não, você vai fazer. Falei. Fale, Vai. faça. Por que Fale. não? Porque você sabe que ele tem agenda. Meu amigo, o homem tá difícil Ei, de o homem vir tá- aqui. Tá, e tem que ser na parte da tarde. Esse horário, por exemplo, já não dá. Ele tá dando aula na finca agora. E tá dando aula todos os dias. Então, assim, tá muito... Gente, é o que ele gosta de fazer, Ele né? gosta Ei, todos deixa eu te os perguntar dias uma coisa. Ele foi professor de inglês? Porque todo mundo... Meu amigo. Já foi professor de inglês, velho. Os caras... A nata da advocacia, fui professor de inglês e o professor Outra normal. coisa, o dele é por amor mesmo, ó. Porque Não, dele é dinheiro, por sabe que ele amor. é rico já aquilo ali, meu amigo. Ixi, Gente, tem vocês dinheiro. entrevistaram o Renato agora. O Renato tem dinheiro. Meu pai tá engatinhando. Olha, a gente tá ô, crescendo. Faça o convite pra ele aí. Pai, doutor Haroldo, Doutor. vem aqui com o pessoal, vamos Aí, ó. fazer uma entrevista com eles aqui. O pessoal é gente boa, assim, faz umas Pronto. coisas assim, mas... Mas eu vou me Mas já tá retratar. teu nome aqui. O que Olha, acontece? O Hugo, ele é conhecido como Hugo do Haroldo, porque o pai dele é o Haroldo, nosso professor, assim, que a gente Eterno ama. professor. Inclusive, eu não atuo na área trabalhista, mas foi por conta das aulas dele, por conta dele que eu escolhi a segunda fase da UAB, né? Olha trabalhista, e fui super bem. Modéstia à parte, não errei nada. Eu acertei 9,75, 85. Eu errei só uma questão de distribuição por dependência. Temos um gênio aqui. É. Sim, amor, eu sei, eu sou muito rainha. Oh, meu Deus. Mas o que Professor, só tem que vir aqui. Foi por Ele conta vem, dele. ele vem. E aí eu peguei e fiz a tua caneca assim, mas é pra te homenagear. E claro homenagear que ele. você sendo comparado com seu pai é sempre uma honra, não é não? Aceita Eu uma fico água, orgulhoso, um eu fico café? orgulhoso. Aceita alguma coisinha? Água, Uma aguinha? água, uma uma aguinha lá, cerveja, uma fica à aguinha vontade. Ah, melhor, eu quero que Anzinho apareça whisky. servindo água, que ele é... Vai, Ianzinho, você é uma estrela. Não, humilhado, não, amor. Eu quero que apareça pra você brilhar. Tem um E momento. aí, vamos lá pra Vamos trajetória, conversar, né? Isso que eu ia falar, bora conversar Quem um é pouco da Hugo trajetória. Lacerda? Vocês Aí ele querem vai que eu fale falar desde assim. quando eu nasci? Que tá aqui? Não. Beleza. A gente vai da faculdade, começar da Não, eu faculdade. gosto que você fale o que você se sente à vontade. Que a gente Pronto, sabe, né? isso, É porque é tranquilo. Comecei a faculdade na Ubra em 2000 e quando, gente? Meu Deus, Não parecendo precisa velho falar, né, agora. amigo? Porque você tá tão novinho. Não com essa entrega, cara não de se velho. entrega não, não se entrega Eu, não. um baby desse, comecei a faculdade na década passada, retrasado. 2008 eu comecei a faculdade, meu Deus. E aí comecei a trabalhar com meu pai, obviamente, no escritório de advocacia, ele já atuava muito nessa área trabalhista. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Ele- Assessoria. É doido. E comecei a trabalhar com ele. Isso em 2000 e foi um ano depois. Eu trabalhava com meu tio na época, fazendo negócios e tal. E depois vim para o escritório, comecei a trabalhar com meu pai e depois passei em alguns estágios. Dentro da faculdade eu já tinha noção de processo, já trabalhava com processo, porque com ele era o seguinte, você não vai ter salário, você não vai ter nada. Ai, eu... Te vira, vai trabalhar, vai atrás do teu. E aí eu comecei, a primeira coisa que eu fiz no escritório foi atrás de maioridade, porque eu queria dirigir. Então eu queria me emancipar para poder pegar a carteira de habilitação, porque eu não tinha 18 ainda. Meu E Deus. comecei a ler todos os códigos e vi sobre a emancipação, maioridade civil e tal. Fiquei super empolgado, mas eu vi que precisava da maioridade penal. Aí eu não pude tirar a carteira, enfim. Me apaixonei ali já pelo direito. E continuei trabalhando com ele, comecei a passar em alguns estágios, conforme a faculdade foi passando. Trabalhei no Ministério Público, até encontrava o Renato sempre lá. Olha aí. Trabalhei no Tribunal de Contas e trabalhei no TJ. Carimbei um pouco, fiz muito alvará para os advogados, mas aprendi muito. Então eu tive essa visão, e eu acredito que tenha sido muito interessante para mim, porque eu tive a visão completa. É De isso cada que eu ia te falar. ponto, né? De Você todos os sempre órgãos. soube que queria advocacia. Advocacia. Pensei, uma época, em um concurso público, talvez de uma procuradoria que me permitisse advogar. Porque eu sempre quis advogar. Então pensei, olha, um procurador que possa advogar. Na época o Estado acho que não estava podendo. Não Falei, podia. cara, talvez não 4 no anos que... município, alguma coisa assim. Mas a advocacia é minha paixão. Mesmo estando dentro dos outros órgãos. Porque vocês veem que a visão do promotor, como o Renato falou aqui, você vê que é diferente. Até a questão da nulidade. Para o advogado, não. Advogado É diferente, eu penso diferente. Você é moldado de uma forma diferente. O que é relevante ou não dentro de um processo.
Porque ele entende que a nulidade precisa ser aproveitada e tal. Para o advogado, não. Eu Ai, quero um gente. processo justo desde o começo. Sim. Seja ela a regra A, B, ou C ou D. Para mim não interessa, porque isso talvez faça diferente para o seu cliente. Sim. Faz a diferença para você. E na real é que a gente está ali defendendo o direito e o nosso cliente, no caso. Então, independente de qual seja a nossa tese, de qual lado que a gente esteja, a gente está ali defendendo o direito do nosso cliente. Exatamente. Então, a gente tem uma tendência a ficar mais bitolado naquela coisa ali. Somos parciais. É a Sim. nossa função Não constitucional. somos, isso, ninguém somos- é juiz aqui, E graças somos a pagos Deus. para E aí, isso, né? O Para poder problema é o fazer. seguinte, mas não se aproveita, talvez para esse cara não. O grande problema do direito de você começar a flexibilizar algumas regras é justamente isso. Eu vou flexibilizar essa regra porque vale para tal caso, Mas porque pros para esse outros. caso é grave. E os outros não. Aí começa um ser grave, o outro ser grave, e você perde o Estado Democrático de Direito. Exato. E a gente tem Começa que a ter... virar tudo um inimigo do chefe. Ele começa a grampear o telefone e vai descobrir alguma coisa. A gente vai virar um grande Big Brother. Então eu tenho muito receio quanto a isso. Mesmo lá dentro do Ministério Público, quando eu trabalhei. E eu tive a oportunidade de ver essa visão. Ele tem um caráter de guardião da sociedade ali, de resguardar o interesse público naquelas situações, mas é uma visão que é diferente do É o advogado. garantidor da ordem pública, né? Mesmo lá dentro, mesmo no Tribunal de Contas, que tem uma visão muito parecida, ele tem que fiscalizar, é um órgão fiscalizador, você tem que tomar cuidado com algumas coisas, Com porque senão você certeza. começa a pegar todo mundo, Isso. começa a destruir a vida de todo mundo, e assim, isso é legal, os fins justificam os meios, até que ponto isso? Então, o advogado começa a tratar essa situação de uma forma diferente, a gente vê isso quando julga, inclusive, dentro das comissões da OAB. A gente julga e fica pensando, meu Deus, mas e o devido processo legal? E a garantia, e a presunção de inocência? Você está enraizado em você, como advogado, pensar dessa E forma. dessa forma. E, tipo assim, de tudo que você falou aí, a gente até pensa que ele não é advogado trabalhista, né, gente? Parece que é um Isso que- pena. Essa era a minha Mas pergunta. A área de atuação dele é no direito do trabalho. E quando é que, Preponderantemente trabalhista. quando é que surgiu isso daí? Tu terminou a faculdade? Passou por todos esses órgãos, Não, aí né? beleza. Terminou a faculdade, você até então não tinha estagiado em órgão voltado para a justiça do trabalho. Mas eu tinha um escritório. Mas aí já atuava no escritório. Desde sempre, desde 2009, Ah, já então, pegava peça, então já era todo fazia. dia o batidão da. Todo dia o batidão de advogado. Eu trabalhava dentro da advocacia. Ah. Eu vivia a advocacia, eu respirava a advocacia. Eu ia para audiência, eu ia fazer protocolo, eu fazia peças e é muita dificuldade. Porque dentro dos processos, o trabalhista é o que mais se assemelha ao penal. Que ele tem uma informalidade, um diálogo muito grande. Você consegue atuar de uma forma muito grande dentro das audiências. E aí, por isso que a gente briga, até pegando esse gancho, das audiências presenciais. De você olhar no olho, de você saber se a testemunha está mentindo. Eu acho Então, super... isso eu acho é que importante. Isso é não tem, importante. olha, O desculpa, trabalhista, direito na verdade. trabalhista, na verdade, eu gosto dessa inovação, desse mundo virtual. Eu acho que a gente tem que realmente tendenciar realmente para as coisas ficarem um pouquinho mais, desde que céleres, né? Desde que benéficas à Essa é uma discussão sociedade. muito grande. Ok, mas é uma discussão muito grande, mas eu sou a favor de voltar ao presencial, principalmente nas audiências de instrução e julgamento. Perfeitamente. Na minha opinião. Conciliação, eu acho que ainda dá para conseguir ali no virtual. Mas eu acho que instrução e julgamento. E outra coisa, você ir lá, despachar com o juiz presencialmente, é diferente. É A diferente. gente tem que entender que a gente está trabalhando com seres humanos. Porque se for para automatizar tudo, não precisa de juiz, não precisa de nada. A gente coloca uma máquina ali, coloca ali a jurisprudência, explica ali para o computador, alimenta E eles a vão- inteligência Artificial. artificial, eles vão saber E no julgar tra- ali e no de toda trabalhista- forma. E não. Trabalhista, em sua essência, é muito humano. E o- É muito seres humanos. São, né? É uma coisa que você tem que realmente entrar ali naquela história e sentir o que aquela pessoa estava passando. Para julgar de forma correta, né? Exatamente. Verdade. No trabalhista, o pessoal brinca muito que você pode fazer a melhor peça do mundo, mas é na audiência que vai se resolver muitas das coisas. Então, a Tudo audiência. acontece no ambiente. Tudo vai acontecer na audiência. Você pode ser o cara mais técnico, o cara que sabe tudo, usar a melhor doutrina, mas é na hora da audiência que o negócio vai Tu pegar. lembra aquele caso lá da perícia? Até hoje eu lembro do nosso cliente lá, da perícia do ônibus. Sim. Teve uma perícia que foi totalmente ruim para a questão da doença ocupacional, se era com causal, se tinha nexo. Uhum. A perícia foi péssima. A perícia foi muito ruim.
Aí o Thiago falou, bicho, eu vou tentar reverter na audiência de instrução. Reverteu. Não só reverteu, ganhou a pensão, ganhou... Véi, a audiência de instrução é mais importante do que uma perícia. Ela é muito Então, importante, porque você consegue trazer para o juiz como era aquela vida, como era aquela rotina. E, gente, o trabalhador tem umas nuances que são muito específicas. Se você não conhece a região, se você não conhece o trabalho, você não consegue julgar adequadamente, porque não tem como. Às vezes, para a gente, que é um primeiro caso que você pega naquele segmento, se você não for lá ver, você não consegue entender. E como é que você vai julgar isso? Você vai julgar pelo que você viu no LTCAT? Você vai julgar pelo que você viu no documento, na ordem de serviço? Não tem como. Você tem que conhecer a realidade. Por isso, de vez em quando, a gente pede uma inspeção judicial. Vamos lá ver. Vamos em loco. Eu quero que veja, porque é diferente. Então, assim, a justiça, eu concordo com a Vitória nesse aspecto, de que a gente tem que ter uma celeridade. A justiça do trabalho aqui é muito célere, é muito eficiente. É uma das melhores. E a gente tem que primar por isso mesmo. Mas a gente não pode, de forma alguma, sob pena de rasgar a nossa Constituição, transformar o jurisdicionado num número. Ele não é um número, ele é uma pessoa. Eu trago essa comparação até pelo coronavírus. Quando o coronavírus veio e matou não sei quantas pessoas, morreram tantas pessoas hoje. Eram números. Esses números começaram a ser nomes. O José, o João, a pessoa que você conhece, a pessoa que você viu. É uma coisa muito tensa. Então, assim, por que a Justiça do Trabalho tem que ser diferente? Por que as outras têm que ser diferentes? Mas é mais caro você trazer uma estrutura dessa. Mas eu não posso pensar 100% na economia. Exatamente. Eu tenho que pensar naquela vida. Porque aquela pessoa precisa. A gente advoga muito, tem advogado trabalhista que é da empresa e tem alguns que é do trabalhador. Isso que eu te perguntar, qual que é o seu... Advogo pros dois. Mas a minha preferência, assim, de sentimento que me dá aquele gás, aquela energia, é da pessoa que precisa. É de você ajudar alguém que precisa. E vai umas pessoas lá sem nada, ele não tem condição de pagar um ônibus para ir lá. Às vezes você tem que ajudar. Uma gasolina, um mototáxi, alguma coisa. Então, tem essas realidades. Mas é uma minoria. Mas tem. Então, mesmo que seja uma minoria, eu tenho que ter a prerrogativa como advogado, e claro, eu vou justificar isso porque é o interesse do meu cliente, em ter uma audiência presencial, por exemplo. Eu quero que o juiz olhe para ele. Exato. E a gente tem que entender, gente, que se for também pensar em números e tudo mais, a Justiça do Trabalho, para que existe ela, então? Deixa só a estadual. Ela dá prejuízo. Né? Então, se for salários pensar... são altos. Gente, então não é isso. Então, a gente tem que pensar no seguinte, para não acabar a Justiça do Trabalho, porque ela é extremamente necessária. Você precisa de um juiz vocacionado e que entenda do que ele está julgando ali, porque o direito trabalhista, ele é um direito complexo, especializado, e você precisa, sabe, ter a vivência, você entender o trabalhador, porque se a gente pegar um civilista para julgar um trabalhista, desculpa, não vai. O pessoal que é do civil, ele fala assim, eu não faço audiência de trabalho. Pode ver, a maioria. Ninguém que entende muito bem se aventura. E outra porque coisa, é porrada na audiência. Outra coisa, a gente acontece tudo acontece. Às vezes tapa na mesa, antigamente tinha arma na mesa. Caraca, isso que eu ia falar. Eu já vi gente falar, tipo assim, advogado falar, gente, advogado civilista. Eu nunca jamais atuaria no trabalhista. Mas advogado falar, pô, velho, fui na audiência trabalhista, fui humilhado, porque realmente acaba sendo uma humilhação, porque, pô, são procedimentos que pro Thiago... É totalmente diferente. É simples, pra vocês, pô, é lógico, é óbvio. Mas pra gente, eu jamais vou pensar. A questão de perguntar direto pra testemunha, a questão de não sei o quê. Tem muita coisa, gente. É muito dinâmico. É muito dinâmico na audiência. O trabalhador, claro, que a gente tem alguma regra protecionista ao trabalhador, porque é a parte hipossuficiente. É igual o Código de Defesa do Consumidor. É igualdade, né? Mas o juiz tem que conhecer também até a realidade da empresa. A gente sabe que a norma é cogente, mas algumas peculiaridades têm que ser respeitadas. Se eu colocar uma penhora de R$100 mil numa empresa pequena, ela às vezes vai acontecer, ela quebra. Então eu tenho que ter essa responsabilidade. 30%. De conciliação. Eu não posso simplesmente ignorar tanto a vida do trabalhador como a vida da empresa. Ele gera empregos. Quantos embargos a gente já fez para liberar salário dos outros? A gente atua nisso também. Então, não é só o trabalhador. É tudo que o envolve. Até porque, se eu tenho aquele trabalhador que às vezes entra com ação, mesmo trabalhando na empresa, ele entra com ação, ganha e tem penhora. Ele tem uma responsabilidade, o juiz, com a empresa também que está pagando o salário daquele cara e de outras pessoas. Então, eu tenho que ter essa noção de responsabilidade, eu tenho que conhecer essa realidade. E falando sobre audiência, cita aí uma audiência que te marcou muito. Não digo audiência, um processo que te marcou. Uma audiência, um ato processual que tu algo falou. Que te marcou. Tu falou assim, cara, ou pode ter marcado, tipo,
profissionalmente ou uma coisa Pessoalmente, engraçada que todo mundo na hora lembrou? Eu tenho duas, assim, que eu lembro muito, assim. Uma, até que esse processo ainda não está resolvido, a gente recebeu uma pequena parte. E tem um outro que foi a minha primeira audiência de instrução. Eu fui, Tudo acontece na primeira audiência. primeira, 2013 lá, carteirinha daquela de papel. ainda. Hoje é até mais Ixi, bonitinha, mano. era aquela de papel, podia ser qualquer pessoa ali. E eu fui, era com a doutora Arlene, a juíza de trabalho aqui. E ela era diferente, ela fazia, ela tinha uma mentalidade diferente, era muito justa, muito correta, mas ela agia diferente, ela não tinha todo aquele, não, sou juiz, não, só que é diferente. Era meio... Sentou, ela já olha diferente pra pessoa. E eu, nesse dia, eu tava com o meu pai, fazendo Sim. audiência comigo, só que ele tava de coadjuvante. Eu sentei na primeira cadeira e ele ficou ali só observando. pra observar. E começou a audiência, começa a perguntar e tal. Aí primeiro pergunta pro advogado da empresa. E do reclamante, eu estava pela empresa nessa audiência. E aí eu comecei a perguntar, tinha algumas inconsistências, eu comecei a perguntar. Aí ela olhou pra mim assim, ela trocou a cabeça assim, falou, não tô gostando de tu, não. Ela falou isso? Tu tá perguntando demais, eu não tô gostando. Mas eu tenho que fazer a pergunta por causa disso, daquilo. E ela julgou, enfim. São as coisas que acontecem na audiência. E tudo acontece na audiência. Você tem que estar preparado pra E aí essas já fica coisas. com medo, né? Imagina, Você tua primeira fica, audiência, já fica com inseguro. medo, você fica inseguro, porque a gente tem medo do desconhecido. Você não sabe como é que é. Você não sabe como é que o juiz Quando você não trata, conhece o juiz, você fica, como é que ele é? como que ele é. Tem que ter Você jogo de tem- cintura muito grande. Eu né, despachei Maurício? com o juiz uma vez. Despachei não. Tinha uma audiência, foi uma audiência que era um trabalhador daqui, que entrou com uma ação na Paraíba. Aí eu fui para João Pessoa, na época, tudo presencial. Aluguei um carro e fui para o interior da Paraíba lá. E aí fui com preposto e tal. Aí chegou na audiência, eu falei, excelência, eu preciso falar com o senhor nessa audiência, olha, esse processo aqui não tem razão de estar aqui, o trabalhador é de lá, o processo não tem nada a ver, isso aqui é uma coisa completamente absurda e tal. Aí ele olhou pra mim, não, mas aqui é assim mesmo. Falei, doutor, mas não tem como, é contra todas as regras, ele não foi contratado aqui, a mão de obra não foi prestada aqui, a empresa não é daqui, ele mudou pra cá por acaso, e tem sentido isso aqui. Ele olhou e falou, não, mas é assim mesmo. E eu falei isso umas 3 vezes, e ele falou umas 3 vezes. Falou, não, é assim mesmo. Ele não conseguia me justificar. Eu tenho a impressão Que ele não de que sabia. ele não sabia muito. Acho que não estava nem aí mesmo. Não pode nem falar muito isso. Mas ele falou assim, tratou uma vida. Ele, não, é assim. Dava a impressão de que o assessor dele, que era o secretário ali da audiência, sabia mais. Não, doutor, é porque tem uma regra aqui nossa e tal. Fiz a audiência, acabei que eu fiz um acordo. Advogado, gente boa pra caramba, e a gente resolveu ali. Mas você tem que estar preparado para essas coisas. Na audiência Do no processo nada. trabalhista tem muito acordo, né? Eu acho isso bacana. Tem bastante acordo. Porque tem muita margem para você trabalhar. É. Porque são muitas regras. Você entra com uma ação no civil, por exemplo, que nem o Renato falou, vai cobrar alguém. É um pedido. Eu tenho um cheque e ele não me pagou. Uma peça de uma página você consegue fazer. Uma lauda, tá pronta a peça. Trabalhista. Pode ser 2 válido. pelo menos, né, bebê? Olha, da só OAB, humilhando o civilista. Eram 15 pedidos. Eu fiz uma contestação na prova da OAB de 15 pedidos. Isso é normal. Pegar hora extra, adicional noturno, aí Insalubridade, intervalos, insalubridade, vai crescendo. Então, algumas coisas estão corretas, outras não. Então, você tem margem para trabalhar. Porque o processo, no geral, ele é um risco. Sempre tem um risco de um processo. Sim, não ou parcial. E a gente faz um acordo baseado nisso. Qual é a probabilidade, claro, que você vai olhar antes de tudo, de eu ser condenado aqui, ou de eu ganhar tudo. Eu tenho Então, às vezes, testemunha vale a pena para fazer um falar. acordo. Tenho testemunha? Não tem? A empresa tem alguém para testemunhar? Eu sempre faço essa análise de risco antes de ir para uma audiência também. E já chegando no tema mesmo que a gente vai falar, vamos passar um pouco sobre esse tema, que é a responsabilidade de terceiros. Responsabilidade de terceiros Na série trabalhista. na Justiça do Trabalho, que foi uma ação que a gente entrou, inclusive veio num caso concreto, a gente escreveu na revista, ela advém de um caso concreto. E aí, por que o trabalhista? Porque a trabalhista aqui funciona, eu vejo que até no Brasil funciona também, as indenizações são maiores e eu defendo isso desde a minha monografia na graduação e na pós-graduação, que eu entendo que a indenização por dano moral tem que ser robusta, eu entendo que o caráter pedagógico e punitivo tem que prevalecer. Então, eu sou completamente contra essas indenizações tabeladas de 2.000, 3.000. Eu acho um absurdo. E eu escrevo sobre isso. Também não é só porque eu acho, porque eu quero, porque eu estou advogando naquela causa. Eu acho
porque não funciona. Uma empresa multinacional, gigante, bilionária, multibilionária, ela não vai ligar para a indenização de R$2.000. Ela não vai mudar o procedimento dela. Então, no trabalhista, eu tenho isso. E a gente teve um acidente de trabalho, lá em 2010, que englobou a empresa, que não era nem empregadora, porque era trabalhador portuário avulso, que é avulso. Então, ele não é empregado, mas eles têm os mesmos direitos. E a empresa que gerou o dano, causou o dano, o acidente, ela era uma terceira. Então, tinha uma responsabilidade conjunta, era uma situação nebulosa. Só que se eu trago um terceiro para a esfera trabalhista, é praxe, é plano. Não tem responsabilidade, eu não sou empregador, tchau, procure seu direito no cível. Então, a gente não podia deixar escapar uma empresa nessa situação porque ela tinha responsabilidade e a outra também tinha. Então, criamos essa tese, claro, capitaneada pelo Dr. Haroldo, que é o gênio. Ele é diferente, vocês sabem, tiveram aula com ele, eu tive, e ele é diferente. Ele é o advogado mesmo, raiz de... qual é a situação? Não sei, mas vamos resolver. Traz, a gente vai buscar uma solução para isso. E essa, para mim, é a função do advogado e isso que me move todo dia quando acordo. Então, a gente criou essa situação dentro do processo, que a situação já existia, mas a gente trouxe para o processo do trabalho, porque é mais célere, a indenização é mais robusta, e na época era muito mais. Hoje, com essas situações aí de fechar a justiça do trabalho, eu acho que deu uma segurada. Vejo isso, né, uma parte até empírica da situação, a gente não tem como afirmar, mas existe. Então, a indenização era maior. E, poxa, eram 7 trabalhadores, 2 morreram. E a gente tem depoimento de pessoas que tentaram salvar a pessoa na hora do acidente. A pessoa teve 90% do corpo queimado e as coisas que ela falava, isso foi dito em audiência com todos os herdeiros chorando, isso eu estava nessa audiência, foi isso, só Deus é por nós, só Deus é por nós, só Deus é por nós. Foram as últimas palavras dessa pessoa. Então eu não tenho como trazer isso para uma responsabilidade de um dano moral de 20 mil, de 50 mil, que geralmente se dá no cível. Então eu tento trazer, nessa época, tentamos trazer para trabalhista e deu certo. Ganhamos todos os processos. Todos. E teve um outro processo que não foi com a gente. A Justiça do Trabalho foi julgada incompetente. E a gente conseguiu levar essa tese. Todos os juízes de primeiro grau encamparam essa ideia. O Tribunal, 14ª Região, manteve a sentença e o TST confirmou. Então, foi fruto de um trabalho, de um caso concreto que virou realidade. Que legal. E a gente conseguiu pagar todo mundo de uma forma muito mais rápida que nas outras. Assim, Justiça do Trabalho. ela é mais surreal, célere, o procedimento é mais célere, já é para contestar e já na audiência já vai para instrução e perícia e é mais rápido. Sim. O processo é mais célere. E não é nenhuma crítica ao cível, mas é que o trabalhista Ele precisa ser assim. Exatamente. Aí, em vez de... E aí é o que a gente estava vendo na época da reforma e nessa situação de audiências telepresenciais, das pessoas quererem levar algumas situações para o trabalhista. Eu acho que tem que ser o contrário. Eles queriam alterar Traz o trabalhista para os outros. Eles queriam alterar o rito do cível para o trabalhista. Traz o trabalhista para os outros. Que se aproxima até um pouco mais daquelas situações que a gente vê nas séries, de acontecer. Não, óbvio que não é daquele jeito. Sim. Mas acontece muito mais. A gente já resolve algumas coisas na hora. Na hora. A contestação é na hora. Se for a situação, já faz a impugnação dos documentos na hora e já vai julgar, se o caso permitir. E é tão engraçado que tem um pedido de conciliação antes e depois que termina. Então, assim, é toda hora, Inclusive, ainda muitas das tentando vezes fechar o próprio acordo. advogado chega e fala, é o Hugo. Peraí que eu vou ligar pra ele. Ô, doutor Hugo, tudo bem? A gente tem então um Mas processo. é uma coisa Esse que eu acho ano resolveu uns legal. 4, 5 assim. Conheço o mas- advogado. Vamos Mas resolver. Eu sei que a pessoa os resolve. juízes na área trabalhista, eu acho que eles são bem mais tendenciosos pela conciliação. Eles querem sempre que as partes entrem em acordo. Total. E eu acho que isso que é a essência. Eu acho que a essência é essa. Eles Você tentam bastante. motivar as duas partes a entrarem em um acordo. E eles Porque é isso que sempre tem o que justo. ser. Porque tu não precisa de um terceiro para julgar aquela causa. O juiz mesmo ali, ele Perfeitamente. vê que naquele momento ele não precisa julgar aquela causa, ele não precisa ter esse pulso para julgar uma vida, um destino de alguém. Não, deixa que essa pessoa decide o que ela quer, junto com a pessoa que foi a causadora dessa dor. E, Hugo, é só te dizer que você é perfeito. Amei conhecer melhor o profissional. É nítido que você é apaixonado pela profissão, você é apaixonado pelo direito trabalhista, você é apaixonado por ser advogado. E falando um pouco de ser advogado, de ser inteligente, de ser o melhor na sua área, eu entendo Bom que isso, você... hein? Gravou isso aí? E eu entendo que você
sabe investir o seu dinheiro. Ei, ó, advogado, Não vai. como o Renato, né? O Renato é outra. Tá, se você for comprar um carro, você prefere fazer um financiamento ou um consórcio? Então. Queria pagar à vista, né? Eita, Mas se você não tem o dinheiro à vista, eu vou te falar, vai lá na Demicon, que a Demicon, Bom. ela tem a melhor taxa de administração de consórcios, é a melhor empresa para consórcios. Relacionamento E legal. tá aqui em Porto Velho, na região Começou norte. agora. Então, Legal, já me passa o contato. Já. que pode chegou deixar. agora. Evandro, Só não vou comprar já tem uma um moto, cliente. tá? Tem que ser carro. Ah, é. Modelo Ele tá seu fugindo de carro. moto. Pare Pode de ser uma moto. lancha. É, uma lancha, Uma lancha, jet ski. Não, jet ski é que nem as motos. No... Jet ski jet ski não. Talvez pode ser uma lancha. Ei, deixa eu te falar, outra o escritório tá beleza? Precisa de alguma reforma, alguma coisa? A gente tá em reforma, se quiserem me ajudar. Ei, tá em reforma. Estamos em reforma. Eu vou te Olha, falar tem uma coisa, tá em, reforma. Então, pera tá em aí. reforma? Então, peraí. Você agora vai ter... O desconto do pó direito na Agora Atende sim. Tudo Material de Construção. Meu Ei, eu sei que o Dr. Haroldo, ele preza sempre Agora sim. pelos melhores materiais, por tudo de melhor. E o melhor você vai encontrar na Tem de tudo, meu material irmão. de construção. Telha Deixa comigo, Brasilite, deixa comigo. piscina, o que tu precisar. Telha 44 milímetros. Se 44 milímetros. Se chover, tem a solução. Se não chover, 44 tem milímetros. piscina, tem areia, tem Se chover, tem briga. piscina. Cala a boca, saber você tá Eu falei, pagando. se não Se chover... chover, tem telha. Se tiver calor, tem piscina. Ei, Sim, eu chega lá, fala com o Pablo. Pablito. Meu amigo, Pablito, Pablito é gente boa, confia. Ei, Obrigada, gente. eu sei que o Obrigada, Dr. Haroldo quer expandir pra 3 andares agora. garoto. Vai lá. rapaz. Vou fazer. Obrigada, garoto. O Haroldo. Aqui aparecendo. Ei, e o Dr. Haroldo vai ter que vir aqui. É, Isso tá aí, intimado. A gente tá chamando todos os nossos professores. É, gente, Verdade. porque de verdade, eu acho que a Ubra era realmente Foi a um nata marco. É. dos melhores professores É de verdade. Rondônia. Renato, Eu vejo direito, Benedito. sim. Simone, Eu vou te falar, Kleber, cara. tinha um pessoal muito... Kleber. Inclusive, amanhã a gente vai fazer um almoço lá no escritório. Minha mãe tá fazendo pra turma dela e pra alguns professores. Até o Renato falou que vai, aí É? os convidados Eu vão ve- eu ter vejo presente. Inclusive, a gente quer A gente aluno, vai. Inclusive, os alunos A gente são só convidados. Valeu, galera. Obrigado, gente. Guinho. Falou. Sucesso, viu?